Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Neste podcast, vai descobrir o que quase ninguém lhe explica antes de assinar. Se quer comprar com mais segurança e menos risco, fique desse lado. Tá pagando por espaço que não existe? Hoje o tema é direto. Como ler plantas e entender área útil, área bruta, área de dependências e a área registrada. Tenho aqui comigo o arquiteto Paulo, que trabalha com avaliações e medições técnicas. Paulo, bem-vindo. Descreva-se em 10 segundos e diga o que promete ensinar no episódio. Obrigado, Carles. Sou o Paulo, arquiteto com 12 anos de experiência em projetos residenciais e perícias urbanísticas. Hoje vou explicar, de forma prática, como distinguir as diferentes áreas que aparecem num anúncio ou numa planta, e o que pedir para confirmar esses números antes de assinar. Comecemos pelo básico. Defina com palavras simples o que é área útil, área bruta, área de dependências e a área registrada na conservatória. Área útil é o espaço interior que efetivamente usa. Salas, quartos, cozinhas, casas de banho, normalmente exclui paredes e áreas comuns. Área bruta soma a útil mais as paredes e, dependendo da definição, pode incluir varandas e fração das áreas comuns. Área de dependências são garagens, arrumos ou arrecadações que podem ser vendidos com a fração ou não. Já a área registrada na conservatória é o número oficial que consta na planta matricial e na caderneta predial. É esse número que normalmente vale para efeitos legais e fiscais. Percebe-se a diferença, mas por que isso importa na prática? Porque confiar apenas na área anunciada pode criar problemas na prestação do crédito, nas despesas de condomínio e, claro, na sua expectativa de espaço. Se a área anunciada for área bruta e o banco concede financiamento com base nessa medida, mas a conservatória tem uma área registrada menor, pode ter surpresas no valor do empréstimo ou na taxa aplicada. Para condomínio, o custo é repartido por frações. Uma área maior anunciada, se não for consistente com a fração autônoma, pode significar pagar mais do que deveria. E emocionalmente, o comprador sente que faltam metros que pagou. Isso cria frustração e até conflitos legais. Vamos ao exemplo prático que prometeu. Conte-nos o caso do T2 com discrepância entre planta e anúncio e mostre as contas. Quanto pode custar essa diferença em euros por mês? Certo. Tínhamos um T2 anunciado como 75 metros quadrados. Na vistoria técnica e na planta matricial, a área útil real era 63 metros quadrados, uma diferença de 12 metros quadrados. Se o preço pedido foi 200 mil euros, com base nos 75 metros quadrados, isso dá cerca de 2.667 euros por metro quadrado anunciado. Com 63 metros quadrados reais, o preço por metro quadrado sobe para 3.175 euros, um prêmio considerável. No financiamento, se pedir 90% do preço, o empréstimo também é maior do que o real deveria ser. Em termos de prestação, uma diferença de 12 metros quadrados pode aumentar a prestação mensal em dezenas de euros, dependendo da taxa e prazo. E no condomínio, a cota proporcional também pode ser superior ao justo. Isso vira margem de negociação, se souber usar. Agora, Paulo, dê-nos uma lista prática. O que pedir antes de assinar o CPCV para não ser apanhado por essas discrepâncias? Quero um checklist curto e acionável. Checklist rápido. 1.
Peça a planta matricial e compare com a planta do prédio. 2. Solicite a caderneta predial e certidão de teor para confirmar a fração autônoma. 3. Verifique se a área anunciada é útil ou bruta. Peça essa clarificação por escrito. 4. Se houver dúvidas sobre paredes, varandas ou dependências, exija uma medição técnica por um arquiteto ou engenheiro antes de dar sinal. 5. Use qualquer discrepância como base para cláusula suspensiva no CPCV ou para renegociar preço e sinal. E anote tudo por escrito quando falar com o mediador. Excelente! E quem contactar para essa medição técnica? Existe um caminho rápido e econômico para validar sem atrasar demasiado a compra? Procure um arquiteto ou engenheiro registrado. Muitos profissionais oferecem vistorias rápidas e medições com relatório em 48, 72 horas. Peça orçamento fixo. Outra opção é verificar se a conservatória ou a câmara tem a planta matricial digital. Isso reduz surpresas. Importante, combine a verificação como condição suspensiva no CPCVP. Assim não perde proteção se descobrir desvios. Resumo final em linguagem de bolso. Qual é a principal lição que os nossos ouvintes devem guardar hoje e usar imediatamente quando visitarem um imóvel? Não confie só no anúncio. Confirme a origem dos metros. Peça a planta matricial. Compare com a área anunciada, exija a medição técnica se houver dúvida e transforme discrepâncias em cláusula suspensiva ou desconto. Isso protege o seu bolso e evita arrepios depois da assinatura. Perfeito. E para fechar, lembre-se, menos impulso, mais método, mais proteção. Antes de assinar a casa dos seus sonhos, aprenda a não comprar o pesadelo de outra pessoa. Entre o sonho e a assinatura, entra um método. Peça já o seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português e conheça o e-book Comprar Casas Sem Surpresas para um passo a passo completo. Inscreva-se no podcast para receber dicas diárias rápidas e proteger-se antes de assinar. Obrigado, Paulo, pela clareza. Até o próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se, comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Peça o seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português e descubra um método completo em Comprar Casa Sem Surpresas. Proteja-se, questione tudo. E até o próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro e lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.